Por isso que precisa ser sem fio. Queridos, queria fazer uma reflexão com vocês antes da ministração de Alan essa noite. Abra sua Bíblia rapidamente no livro de Lucas, capítulo 16. Eu creio que esse mês que Deus está nos falando acerca do nosso Deus Mamon, de amar a Deus ou amar o dinheiro, a riqueza desse mundo, os bens, as aquisições. Deus está passando um nível. Deus está passando um nível nas nossas vidas. E esse texto ele fala, eu vou ministrar ele domingo, mas Alan também vai falar do espírito de Mamon. Mas tem um detalhe nele que o Espírito Santo está me incomodando e eu quero passar para nós nessa noite. Diz assim: falando aos talmidins, Yeshua disse: havia um homem rico que empregou um administrador. Chegaram até ele acusações de que o seu administrador estava desperdiçando seus recursos. Então ele convocou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste conta dos seus atos, porque você não será mais o administrador. O que devo fazer? Disse o administrador a si mesmo. Meu patrão está me despedindo e eu não sou forte o suficiente para cavar fossos e tenho vergonha de mendigar. Ah, já sei o que vou fazer. Algo que fará com que as pessoas me recebam bem em suas casas quando tiver perdido o emprego aqui. Então chamou cada um dos devedores do seu chefe e disse ao primeiro: quanto você deve ao meu chefe? Ele disse: 3.000 litros de azeite. Respondeu ele: toma de volta a sua nota. E disse-lhe: rápido, escreva 1.500 litros. E ao que disse: e você, quanto deve? 25.000 quilos de trigo. Respondeu ele: pega a sua nota e escreve 20.000 quilos. Agora escuta isso, queridos. E o chefe do administrador desonesto aplaudiu por agir de modo tão astuto. Porque os mundanos possuem mais sequel que quem recebeu a luz ao lidar com o mesmo tipo de pessoas. Esse texto, eu não vou entrar na exegese dele, porque os mundanos possuem mais sequel que quem recebeu a luz ao lidar com o mesmo tipo de pessoas. A exegese simples desse texto significa, se a gente for ler até o final, qual o seu nível de fidelidade ao Senhor? Então, é algo assim, que eu teria que explicar um pouco mais, mas partindo desse nível de fidelidade, como pode o chefe estar demitindo o administrador e dizer que ele e aplaudir ele por ser desonesto? A gente pensa que esse texto fala de Deus e fala de nós. O chefe é Deus, o administrador somos nós. E como é que Deus pode aplaudir algo errado? Não tem algo errado nesse sentido? Então, na verdade, isso aqui não é um aplauso, isso aqui é um escárnio. Mas é interessante que esse escárnio, Deus usa essa figura de linguagem, Deus usa esse simbolismo para apontar algo, a astúcia do indivíduo. Por favor, Mani, traz meu celular aqui, por gentileza, que eu não copiei aqui, eu deixei no celular. Você sabe o que significa astuto? Obrigado.
A etimologia da palavra astuto diz assim: alguns dos principais sinônimos de astúcia são truque, artimanha, estratégia, habilidade, finura, argúcia, artifício, manha, esperteza, sagacidade, lábia, agudeza e solércia. São sinônimos. Tudo isso é astúcia. Mas olha a etimologia. A palavra astúcia se originou a partir do latim astutiae, que pode ser traduzido como hábito de iludir, engano. Deus está aplaudindo, ironicamente, o nosso hábito de iludir e enganá-lo. Quando nós não usamos aquilo que Ele nos deu para administrar. Paulo, você quer saber o que Deus deu para você administrar? O apóstolo Paulo diz aqui, rapidinho. Primeiro Coríntios 4, primeiro versículo, ele diz assim: assim vocês devem considerar servos do Messias, encarregados das verdades secretas de Deus. O que se requer do encarregado, do administrador, daquele que tem a chave da despensa, é a sua fidelidade. Queridos, você tem a fidelidade versus o engano. E eu creio que nesse dia, Deus está fazendo o seguinte: Deus está passando uma régua em nós. Porém, muitos de nós estamos igual a esse administrador, sendo astutos, para não sermos despedidos da eternidade. Isso é muito sério. Eu não sei se você consegue entender a profundidade desse texto, de Deus escarnecer, de Deus fazer uma alegoria, um simbolismo em cima de um comportamento de engano, acerca daqueles que Ele deu a chave dos céus para administrar os celeiros de Deus. Deus lhe deu uma vida. O que você tem feito com essa vida? Deus lhe deu dons. O que você tem feito com esses dons? Deus te deu habilidades. Deus te deu família. Deus te deu um ministério. Você quer ver um lugar que nós somos astutos? É na igreja. Nós arrumamos 200 artimanhas para muitas vezes justificar o que nós não estamos fazendo e deveríamos estar fazendo. Quer ver um lugar bom que nós somos astutos? Dentro de casa. E nós justificamos. Às vezes justificamos um erro em cima de outro, o que é pior. Você quer ver um erro muito interessante? Que a astúcia, ela vai estar confrontando o tempo todo a nossa fé. A gente coloca hoje, né? Eu falei aqui semana passada, foi que dia que eu orei sobre infidelidade? Domingo, né? Domingo nós oramos sobre infidelidade. A gente cria o filho, que o filho tem que ser isso, que o filho tem que ser aquilo, tem que ser aquilo. Aí a gente bota segurança na casa, bota câmeras, bota não sei o que, ela paga a empresa. E a gente tem que trabalhar, a gente tem que ver, porque tem que pagar as contas. Não estou dizendo para você não pagar a conta em nome de Jesus. Mas muitas vezes a gente faz dívida, porque não, Deus vai fazer, Deus vai abrir a porta. Queridos, primeiro, se Deus não fizer, ninguém faz. Tudo é graça. Segundo, se Deus não guardar a casa, em vão vigia quem guarda. Terceiro, seu filho não é seu, foi Deus que lhe deu. Quarto, nós administramos muito mal as nossas finanças, vivemos endividados muitas vezes e queremos que Deus cumpra.
assinamos promissórias que Deus não mandou, mas fazemos de Deus o nosso credor, nosso avalista. E nós podemos assim prolongar isso aqui, ó, o mais profundo possível em diversas áreas de nossas vidas. Mas a resposta que a gente precisa dar para Deus, e essa resposta pode ser uma astuta da nossa vida. Qual o nível de fidelidade? Olha que terrível isso aqui. Sabe esse escárnio que Deus está fazendo nessa hora? É Ele dizendo assim, ó, se você me falar seu nível de fidelidade, você pode estar sendo astuto comigo. E eu vou estar, ó. O contexto original da exegese do texto não é só isso, mas eu quero tirar essa parte para esse momento, para a gente poder orar e refletir. Será que eu posso dizer para Deus, ó, eu estou sendo fiel? Verdadeiramente? Ou eu estou sendo astuto de alguma forma até para justificar a minha fidelidade com Deus? Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. E a gente vai, né? O cara foi lá e deu jeitinho, vários jeitinhos, do medo que ia acontecer com ele, porque ele não queria mendigar e nem tinha força para trabalhar. Ou seja, eu vou ajeitar minha vida, mesmo que Deus ajeite a dele. Quantas vezes a gente faz a curva, ao invés de andar em linha reta? Quer ver coisa simples? A gente compra as coisas, você pede nota fiscal. Não, isso é astúcia. Você compra e não paga, misericórdia. Você é porta para Satanás entrar na tua vida, mesmo você ofertando e dizimando. Como diz os antigos, você bota o chapéu onde você não alcança, vai cair. Mas o cerne do que Deus está falando aqui, se eu falar da minha fidelidade para Deus hoje, é verdade ou é astúcia? Não responda para mim, porque nem eu, até eu estou com medo de responder isso. Deus me pegou na curva. Sabe quando você dá joga aquela pedra assim que o indivíduo está fazendo na curva? Quem os meninos aqui sabem, né? O cara faz a curva, a pedra, para que fez a curva. Ontem eu quase caí da rede, Deus me pegou na curva. E eu falei, eu não vou lhe responder porque o Senhor sabe. Eu vou me arrepender. Mas esse nível, querido, está posto sobre nós essa noite. E eu queria que você ficasse de pé para a gente orar mais uma vez. Domingo eu tinha muita necessidade de orar neste lugar sobre fidelidade. E eu continuo com essa pegada. Não se iluda porque você foi batizado. Deixa eu te dizer uma coisa. De todas as hostes celestiais dos céus e de todos os anjos, seja ele Miguel, seja ele Gabriel, seja quem for, Satanás foi o único ungido. De todas as hostes celestiais feitas por Deus, Satanás foi o único ungido. E olha o que ele se tornou. E sabe o que é interessante? Que quando Satanás adentra, né, o Éden, Deus fala assim, a mais astuta de todas as animalhas da terra. Ui. Misericórdia, Senhor. Pesado. Como diz o crente, é forte. É pesado, gente, é sério. Dá frio na espinha você ser comparado com Satanás. A igreja ser comparada com o diabo. Pastores e líderes serem comparados com o diabo. Irmãos e irmãs, discípulos do Senhor sendo comparados com o diabo. E muitas vezes está tão astuto que não vê a própria astúcia. Ele está no púlpito, mas a casa está desgraçada, o casamento destruído, mas está no púlpito. Às vezes está, aleluia, glória a Deus, cantando, mas está lá no celular vendo o que não devia. Trocando conversa com quem não deveria. Desejando o que não era nem para estar tocando. Meus irmãos, eu não sei como é que está a sua fé, mas deixa eu te dar um conselho que eu estou tomando para mim a própria vida.
aumenta a tua fé. Busque a palavra, se posicione doente, caído, não importa como está teu espírito, o teu corpo e a tua alma. Se levante, se posicione diante de Deus, porque Deus te vê de uma forma muito espetacular. Mas não adianta pegar óculos emprestado do diabo para ver o que Deus está fazendo, óculos emprestado do mundo para ver o que Deus. Nós precisamos de pegar o óculos da palavra, da fé, para nós enxergarmos na lente de Deus o que Deus vê sobre nós. Porque nesse tempo, queridos, nós estamos preocupados. Meu filho vai ser doutor ou ele vai para o inferno? Não, ele está preocupado se ele vai ser doutor. A gente está preocupado às vezes, cara, né? O que vai dar para nossos filhos, o que a gente vai deixar para a nossa geração. Mas não estou preocupado que a nossa geração está indo para onde? Para o inferno. E sabe por que estão indo para o inferno? Porque nós estamos astutos, como Satanás esteve no Éden. Que o Senhor tenha misericórdia da igreja dele nessa nação. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós essa noite. Feche seus olhos. Peça ao Espírito Santo que sonda e esquadrinha os nossos corações. Você que vai assistir ou que está assistindo, peça ao Senhor nessa hora para sondar e esquadrinhar o teu coração. Deus não tem filhos para a perdição. O inferno não foi feito para os filhos de Deus, mas para Satanás e os seus anjos. Nós somos os filhos da luz. Nós somos os filhos de Deus. Nós fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Nós fomos resgatados naquela cruz, e toda a cédula que era contra nós, Ele rasgou. Ele nos resgatou do reino dessas trevas, do reino da astúcia, e nos transportou para o reino do teu Filho em amor. Então se levante nessa noite. Você não precisa, o que Deus está falando é que você não precisa de astúcia. Você tem um chefe, você tem alguém que lhe deu uma porção dobrada do Espírito, você tem a chave dos céus, você é dispenseiro de Deus. O que Ele quer é a tua fidelidade nessa noite. Seja fiel no pouco. Seja fiel no que você já consegue. Seja fiel à palavra. Seja fiel aos comandos de Deus. Seja fiel aos teus líderes. Seja fiel ao teu chamado, ao teu ministério, às tuas vocações, às tuas habilidades. Se levante, igreja, em fidelidade ao Senhor. Pai, nos levanta nessa noite como fiéis, não como crentes astutos muitas vezes. Pai, em nome de Jesus, aumenta a nossa fé. Eu peço nessa noite perdão, Senhor, por todas as vezes que nós usamos antes, que nós usamos hoje e até o que nós vamos usar daqui para frente. Pai, em nome de Jesus, misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Aquebranta os nossos corações nessa noite. Aquebranta, Senhor, nossa alma. Aquebranta, Senhor, o nosso ser. Pai, que não seja enfermidade, que não seja tristeza, que não seja as preocupações, que não seja os tempos, que não seja os filhos, os negócios, o salário, o ministério, que não seja nada que venha tirar nossa fidelidade ao Senhor, porque o Senhor nos trata a partir do teu posicionamento, o Senhor nos trata a partir do teu caráter, e o teu caráter é que o Senhor é imutável. Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, e não há nada fora de ti. Em ti não há sombra de variação. Em nome de Jesus, não aplauda a nossa astúcia, mas sara-nos
Sara-nos nessa noite. Os bens são bons, os prazeres da vida são bons, mas se não for para ser usado para Ti, eles nos levarão para o inferno. Porque eles passarão a ser o nosso Deus, e nós queremos rejeitar e repreender o espírito de Mamon em nossas vidas. Mamon tem nos levado ao engano. Mamon tem nos levado, Senhor, a esse engano que esfria a nossa fé, que esfria, Senhor, a nossa relação, que esfria, Senhor, a verdadeira revelação do Cristo. Vem nessa noite, Pai, sobre cada um de nós, sobre cada um que está assistindo e que irá assistir, mas nos toque de uma forma, Pai, poderosa. Chacoalha o nosso espírito nessa hora. Chacoalha, Senhor, a nossa alma nessa hora. Chacoalha o nosso corpo nessa hora. Dá um chacoalhão na tua igreja nesse dia, Senhor. Dá um chacoalhão nesse ministério. Dá um chacoalhão nas nossas casas. Dá um chacoalhão, Senhor, nessa cidade. Dá um chacoalhão na tua igreja em Itabuna, na Bahia, no Brasil, nos quatro cantos da terra. Chacoalha a tua noiva. Desperta tu que dormes, porque o teu Redentor vive. E Ele vem, Ele vem, Ele vem. A nova Jerusalém dos céus está descendo sobre nós. Essa é a fiel palavra, essa é a verdade, e nela não pode se mudar nada. Falou para Pedro: Satanás tem cirandado contigo, tem peneirado ti, Pedro, mas eu tenho te guardado. E eu falo, a igreja está dessa forma. A igreja tem sido cirandada, peneirada pelo diabo, e o Senhor tem nos guardado. Então que nós não venhamos a negar o Senhor como Pedro negou. Mas assim como Pedro chorou amargamente e se converteu genuinamente, assim como Pedro teve a revelação da identidade dele, que o Senhor nos traga a identidade de filhos nessa noite. Que o Senhor nos traga a identidade dos céus, das chaves daquilo que o Senhor está edificando sobre nós. Que as portas do inferno não podem prevalecer contra cada um de nós, contra a igreja do Senhor. As chaves dos céus, os fundamentos dos céus, a cultura do reino, a manifestação da glória do reino de Deus, elas não poderão prevalecer sobre os filhos de Deus. Querido, o inferno não pode prevalecer sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre as tuas finanças, sobre este ministério, sobre essa cidade, porque ele não tem fundamento, porque o Senhor já edificou, e o que o Senhor edificou é eterno. É eterno, e ninguém pode contra o nosso Deus. Descansa no Senhor. Confia no Senhor. Ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vitória. Ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vitória. Da vitória. Em nome de Jesus. Lute com Deus, como Jacó lutou com o anjo. Mas não deixe de entender o que Deus está falando, está fazendo entre nós e através de nós. Aumenta a nossa fé, Senhor. Batiza-nos com fé nessa noite. Batiza-nos, Senhor, com fidelidade. Que toda obra de engano seja retirada da nossa mente, das raízes que nós temos dentro de nós. Arranque, Espírito de Deus, agora toda raiz de engano que está dentro de nós. Toda raiz de engano que está dentro da nossa mente, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, da nossa história, da nossa alma, do nosso contexto. Arranca todo engano agora, Senhor, em nome de Jesus. Muitas vezes estamos tão enganados que nós já somos o engano em pessoa e nós não vemos. Que
nós possamos conhecer a verdade que liberta, porque a palavra que liberta é a palavra verdadeira, e conhecereis a verdade, e essa verdade que nós queremos nessa noite, queremos ser libertos por ela, porque é ela que nos livrará, ela que nos libertará, ela que nos sarará, ela que nos transformará, porque a tua palavra é a verdade, e a palavra é o Cristo, a palavra é o Yeshua HaMashiach. Em nome de Jesus, que nós possamos ser simples como as pombas, prudentes e não astutos, mas prudentes como as serpentes. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Olha lá. Pai, agradeço por sua presença neste local, Senhor. Agradeço porque nós estamos sentindo a sua presença. Nesta noite nós damos total liberdade ao mover do seu Espírito. E nós queremos declarar, Pai, que nós queremos ser ministrados para que através do seu Espírito o Senhor possa nos alertar. Se há em nós influência do espírito de Mamon, se há em nós algo que não está alinhado com a sua vontade, Senhor, nos guie nesta noite, no nome de Jesus. Amém? Enquanto a gente estava no louvor, o Senhor ministrou o que está escrito em Jeremias 1. E é justamente isso que o apóstolo estava falando aqui. Nós não podemos construir os fundamentos do reino. Nós não podemos construir os fundamentos de Cristo em ruínas do mundo. E muitas vezes nós estamos buscando a Deus, tentando estabelecer esses fundamentos, mas o Senhor não vai utilizar como alicerce as ruínas do mundo para estabelecer os fundamentos deles. Então nós precisamos identificar em nossos corações se há essas ruínas. E sem dúvidas, o espírito de Mamon pode ser uma dessas ruínas que está impedindo que os fundamentos de Deus, que os fundamentos do reino sejam estabelecidos em nossa vida. Então nós precisamos analisar os nossos corações e perceber se isso é uma verdade. Pois este tema, ele é muito profundo. Ele age em nossas vidas muitas vezes de maneira silenciosa, mas com danos profundos e danos muito grandes. Então nós precisamos olhar para as nossas vidas e identificar se isso está presente. E falando disso, eu estava pensando hoje sobre esse tema, e eu me lembrei do tempo em que eu estava com dificuldade financeira. Durante a minha infância e adolescência, eu não conhecia a dificuldade financeira. Não era uma realidade visível aos meus olhos. Não sou de uma família rica, mas nunca faltou. A gente vivia diante da realidade que a gente tinha, e tinha dias até que a gente conseguia extrapolar. Mas, ao entrar na faculdade, eu conheci essa dificuldade financeira. Foi a primeira vez que eu tive contato com ela. E foi um tempo bastante desconfortável. Foi um tempo bastante doloroso. Foi um tempo onde se manifestou em minha vida a insegurança, o sentimento de menos-valia, a ideia de que nada daria certo, tudo daria errado. E enquanto eu estava lembrando desse tempo, eu fui percebendo que a falta ou a sobra do dinheiro sempre irá manifestar em nossas vidas as feridas que já estão abertas, os sentimentos que já estão lá, sabe? Não é a falta do dinheiro que irá gerar esses sentimentos. Ele só torna visível aquilo que já está no seu coração. E nós precisamos ter cuidado quanto a isso. E eu me lembro que durante esse tempo que eu estava num semáforo vendendo paçoca para poder me manter na faculdade, eu não tinha esse entendimento, eu não tinha essa visão. Mas hoje eu percebo que o Senhor estava tratando esses sentimentos que estavam em mim, essas feridas que estavam em mim. Mas confesso que não era agradável. Eu vi a mão do Senhor, pessoas estavam me ajudando financeiramente,
precisava de vestimenta, através do sinal, uma pessoa veio, me procurou e me ajudou também com isso. Então, eu vi a mão do Senhor, mas ao mesmo tempo eu me perguntava o porquê daquela situação. Sabe, estou na igreja, estou buscando a Cristo, por que isso? Por que essa realidade? E o Senhor foi me mostrando algumas coisas, e por isso que eu vou estar utilizando o livro de Crônicas, o segundo livro de Crônicas, capítulo 26. E algo que o Senhor revelou ao meu coração é um ponto em comum que todos nós temos. Sabe, nós passamos mais de uma década na escola e nós não somos ensinados sobre educação financeira. Nós não somos ensinados como gerir os bens que chegam até as nossas mãos, como administrar aquilo que nós recebemos. E muitas das vezes também vamos para a faculdade e lá, a depender do curso, também nós não somos ensinados acerca disso. Então, o sistema que está posto, ele gera pessoas sem esse ensinamento, sem esse entendimento. E assim, nós vemos uma sociedade totalmente diante dessa influência do espírito de Mamon. Mas, se os ensinamentos humanos não nos oferecem esse entendimento e essa revelação, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e perceber que ela é o roteiro de nossas vidas. E a palavra de Deus revela conselhos acerca do dinheiro, revela conselhos acerca das riquezas, dos bens. E a primeira coisa que eu identifico é que o espírito de Mamon não está influenciando apenas aqueles que têm dinheiro, aqueles que têm posses, mas ele também influencia a falta, ele também influencia a necessidade. E nós precisamos ter esse olhar, porque muitas pessoas, quando olham para a palavra e lê o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ou é mais fácil o camelo passar pelo fundo de agulha do que um rico entrar nos reinos dos céus, ele logo entende que é só o rico. Então ele passa a não analisar o seu coração para perceber se esse espírito existe nele, porque ele pensa que para ele não existe essa possibilidade, que o espírito de Mamon só vai atuar nos ricos. E isso é um engano total. O espírito de Mamon também influencia aquele que está na falta. E nós precisamos ter esse entendimento. E esse amor que é apresentado nesses dois textos faz referência a um amor sacrificial. E o verdadeiro amor sacrificial foi o de Jesus, aquele que se entregou em uma cruz por nós, levou sobre ele as nossas enfermidades. Então, o que está falando aqui? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Está evidenciando pessoas que sacrificam a sua família, o seu tempo, a sua paz, a sua vida, por estar obstinado a ter a riqueza, por estar obstinado pelos bens, pelas posses. E através disso, eles passam a atrair para a vida dele tormento. E eu vou estar utilizando esse texto que eu acabei de citar, que é 2 Crônicas, capítulo 26. Esse texto fala sobre o reinado do rei Uzias. No ano da morte desse rei, o profeta Isaías tem uma experiência com a glória de Deus. E aqui no capítulo 26 vai estar falando sobre o reinado desse rei. Vamos ler a partir do versículo 1. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e os constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. Olha o versículo 4. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Amém? Uzias iniciou seu reinado muito cedo, mas a palavra diz que ele tinha uma intenção no coração.
ele buscava o Senhor. E por ele buscar ao Senhor, o Senhor estava fazendo ele prosperar. E no restante do texto vai dizer qual foi essa prosperidade. Vai dizer que ele fortificou Israel, vai dizer que ele conquistou terras de nações inimigas, ele restabeleceu Israel naquele tempo. E ele também teve um sucesso militar. Versículo 14. Preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinados para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Aqui fala, ele foi ajudado até se tornar forte, até alcançar a prosperidade. E no versículo adiante vai dizer: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mister. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua, da parte do Senhor Deus. O reinado do rei Uzias manifesta uma busca interesseira diante de Deus. Ele buscou ao Pai, buscou ao Senhor, até ser forte, até ser considerado pelos homens como forte. E após alcançar essa força, ele transgride diante do Pai. E algo muito semelhante ao que foi falado no mês passado, quando o apóstolo pregava sobre os filhos de Arão. Aqui acontece a mesma coisa. Ele entra no templo, no santuário de Deus, de qualquer forma, de qualquer jeito, não tendo essa competência, não tendo esse papel estabelecido por Deus. E mais adiante vai dizer que o rei Uzias se indigna contra aqueles profetas. E ele é acometido de uma lepra. E essa lepra vai até a morte dele. Sabe, isso pode também estar presente em nossas vidas. Onde nós utilizamos Deus, utilizamos o Evangelho, utilizamos a nossa busca no Senhor como meio para alcançar as riquezas, para alcançar os bens, assim como aconteceu com o rei Uzias. E o que acontece aqui é porque ele alcançou essa força e logo ele entendeu que o que gerava segurança na vida dele era o que ele conquistou, era o sucesso dele, eram os bens que ele tinha conquistado. Assim como também pode acontecer em nossas vidas. Nós podemos alcançar esse local de prosperidade e pensar que o que gera segurança em nós é o dinheiro, é as riquezas, é os bens. E aí deixamos de dar a devida honra ao Senhor, aquele que nos deu força para alcançar tudo isso. E passamos a viver uma vida influenciada por esse espírito de Mamom. Quando nós falamos das riquezas, nós não estamos tratando exclusivamente do dinheiro, pois a riqueza é relativa. O que é riqueza para mim, possa ser que não seja riqueza para você. Possa ser que aquilo que é riqueza para você é apenas ter aquele carro que você tanto sonhou, ou ter um filho. Então, a riqueza não fala referente apenas ao dinheiro. Porque muitas das vezes nós podemos estar focados para não desenvolver um amor às riquezas, mas nós amamos mais ao filho do que a Deus. Amamos mais o carro do que a Deus. Amamos mais a nossa casa do que a Deus. E isso também estabelece a influência do espírito de Mamom em nossas vidas. Não apenas quando nós temos a posse, mas quando há em nós o amor direcionado a outra coisa que não é a Deus. Vamos abrir em Provérbios, capítulo 15. Então, o fato de ter riqueza
de ter os bens, não significa que a riqueza é amaldiçoada. Algo que eu entendo sobre isso e que eu estava pensando hoje à tarde é que a riqueza ela é condicional. Ela vai estar em nossas vidas de acordo com aquilo que está em nosso coração. Ou seja, ela pode ser utilizada para o reino, pode ser utilizada de maneira correta, mas ao mesmo tempo pode ser utilizada através da influência deste espírito. Ela é condicional. Significa dizer que se houver em nosso coração o entendimento correto acerca das riquezas, o Senhor irá utilizar não apenas a nossa vida, mas a igreja dele neste tempo, para usar esse recurso da forma correta. Porque perceba, se há escolas lá fora ensinando ideologias contrárias às de Deus às crianças, imagine se a igreja tivesse os recursos suficientes para construir escolas, para construir hospitais, para construir obras sociais que pudessem estabelecer a ideologia do reino, a cultura do reino. Então o dinheiro não é amaldiçoado, mas é a forma com que nós lidamos com ele, com que nós nos aplicamos com ele. E aqui no versículo 6 do capítulo 15, fala algo muito interessante. Diz o seguinte: na casa do justo há grande tesouro, mas na tenda dos perversos há perturbação. Aqui quando fala que na casa do justo há grande tesouro, nós precisamos entender que existem riquezas espirituais e riquezas que são passageiras e finitas. As riquezas espirituais, por exemplo, os dons espirituais que o Senhor colocou em sua vida, a sua busca no secreto também é uma riqueza espiritual. A leitura da palavra é uma riqueza espiritual. As práticas, as disciplinas espirituais é uma riqueza espiritual. E aqui nesse texto fala que na casa do justo há grande tesouro. Está se tratando das riquezas espirituais e também das riquezas finitas, das posses, dos bens. Mas aqui fala, na renda do justo, na renda do perverso, há perturbação. Esse versículo me faz lembrar de um que o apóstolo citou mais cedo, que fala que o inferno não foi criado para os filhos de Deus, mas para o Satanás e os seus demônios. O assunto é totalmente desconexo, mas eu acredito que há uma semelhança na escrita. Quando eu leio aqui, o que eu penso é, a perturbação financeira, o endividamento financeiro, não é para os filhos do reino, não é para os filhos de Deus, mas é para os perversos. E para os justos, para os filhos de Deus, há um grande tesouro em sua casa. E quando nós lemos perversos, nós não estamos tratando apenas daqueles que estão fora da igreja. Nós não estamos tratando apenas daqueles que não têm uma aliança com Cristo. Mas nós podemos estar dentro da casa do Pai, sendo perversos. E nós somos assim, quando nós, assim como o rei Uzias, alcança a prosperidade e se esquece do Senhor. Ou não somente isso, quando o espírito de Mamon nos influencia a uma vida preguiçosa. Porque eu acredito que a preguiça também faz referência a esse espírito de Mamon. Muitos entendem que por o amor ao dinheiro ser a raiz de todos os males, ele entende que não precisa ter uma vida preocupada com uma profissionalização, com estudo, com conhecimento. E assim vive uma vida como se não houvesse nada para se fazer. E eu acredito que aí também há uma influência do espírito de Mamon. Quando não há a busca pelo conhecimento, quando não há a busca pelas verdades do reino que está estabelecida na palavra. E isso se alinha com o que está neste mesmo texto, porém no versículo 19, que diz: o caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. E o versículo 27 diz o seguinte: o que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. Esse versículo 27 indica que o ganho desonesto acerca dos bens, das riquezas, não irá transtornar apenas a vida daquele que busca, a vida daquele que está ganhando os lucros de maneira desonesta. Mas aqui diz que essas riquezas irá transtornar a sua casa, a sua genealogia, a sua descendência. Então, é um tema que nós devemos utilizar não apenas para tratar o tempo presente, mas para olhar para a nossa linha geracional
e ver quais foram as dificuldades dos nossos antepassados com dinheiro, ou se houve fortuna, se houve abundância, qual foi a fonte desse dinheiro? Foi uma fonte desonesta? Foi uma fonte digna? Ou foi uma fonte que é totalmente contrária àquilo que o Senhor estabelece? Porque aqui trata que essa fonte desonesta não vai estar alcançando apenas a vida daquele que alcançou, mas toda a sua casa, toda a sua genealogia, toda a sua descendência. Capítulo 21 de Provérbios, versículo 5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. E aqui está outra coisa que acontece nos dias de hoje. Alcançar a riqueza hoje se tornou para muitos muito fácil. Nós entramos, por exemplo, nas redes sociais e a gente sempre vai encontrar: você quer ter esse carro? Quer ter esse dinheiro? Muito fácil. Arrasta para cima, vem comigo, que você vai conseguir. Isso de maneira muito fácil. E é o que justamente esse versículo está dizendo. Aquele que busca essa riqueza de maneira muito rápida, de maneira muito imediatista, o que eles vão ter é a pobreza. Mas aquele que tem um plano traçado diligentemente, esse alcançará a abundância. Então o que está dizendo é que quando nós aliamos o nosso coração a Deus, essa riqueza não será amaldiçoada, mas nós seremos levados e guiados pelo Espírito a essa dimensão. Capítulo 22, versículo 1. Diz o seguinte: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Algo que eu percebo é que, na busca pela riqueza, algo que pode acontecer é a pessoa negligenciar o seu caráter, negligenciar a sua honestidade. Ou seja, muitas das vezes não se importa com o que ela irá precisar fazer para alcançar aquela riqueza. Se vai ser preciso passar por cima de alguém, se vai ser preciso ferir alguma pessoa, se será preciso perder a própria família, se será preciso perder o seu relacionamento com os filhos. O que ele quer é a riqueza. E aqui ele perde o caráter, perde a honestidade, perde o bom nome em favor da riqueza, em busca da riqueza. E é isso que o versículo está manifestando. Efésios 2. Em Efésios 2 há algo muito interessante. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Sabe, muitas pessoas olham para a vida de outras pessoas e dizem: é uma pessoa boa, é uma pessoa que utiliza suas posses para dar esmola, é uma pessoa que utiliza suas posses para fazer algo útil, e por isso ela será salva. Mas aqui o que revela é justamente isso: pela graça nós somos salvos, para que ninguém se glorie diante das suas obras.
Não é aquilo que nós fazemos com o dinheiro, que seja para o bem ou para o mal, que irá nos salvar, que irá gerar salvação em nossas vidas, mas é a graça de Deus. E isso muitas vezes acontece. Pessoas que oram: Senhor, me dá prosperidade, me dá riqueza, pois se eu a tiver, eu vou fazer muitas coisas para o Senhor. Vou comprar cestas básicas, vou ajudar muitas pessoas que estão em necessidade, vou ajudar aqueles que estão sem teto. E quando ele alcança isso, ou muitas das vezes ele acha que por que está fazendo isso ele está sendo salvo, ou muitas das vezes ele nem faz. Pega a prosperidade, assim como Uzias fez, e vai para um local totalmente distante. Então, isso é algo que nós precisamos analisar neste tempo. Qual é a motivação do nosso coração? Nós estamos, assim como o rei Uzias, buscando o Senhor como meio para isso, ou nós estamos com o nosso coração centrados naquilo que o Senhor quer para este tempo, acerca dos recursos e acerca do que Ele estabeleceu? Porque, da mesma forma que o dinheiro é condicional, e nós podemos utilizá-los para Deus ou para o espírito de Mamon, o contraposto é que a preguiça, ela não é condicional. Não existe a possibilidade da gente utilizar a preguiça para Deus, utilizar a preguiça de uma maneira boa. Então, o dinheiro não é amaldiçoado, vai ser de acordo com o nosso coração. Mas também quando nós nos colocamos em uma posição onde nós não buscamos conhecimento, não buscamos sabedoria para gerir as nossas finanças, para administrar os nossos bens, estaremos na preguiça. E aí não é condicional, então é uma maldição já decretada, é uma maldição já sentenciada. Então nós precisamos ter esse entendimento, pois a própria palavra vai dizer que o preguiçoso vai atrair ruínas para si, vai atrair ruínas para a sua casa, vai atrair ruínas para a sua vida. Então nós precisamos encontrar o centro, o equilíbrio que Deus pode gerar em nossas vidas, entre a busca pela riqueza e saindo da preguiça. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Vocês possam ser abençoados, que possamos analisar e ver se estamos sendo influenciados por esse Espírito. Amém? Ele falou de preguiçoso. Versículo, Provérbios 14, 13 e 7. Se você parar para pegar Provérbios, você vai ver a quantidade de versículos que tem sobre o preguiçoso. Mas o 13:4 diz assim: o preguiçoso ambiciona e nada alcança, mas os desejos daquele que se empenha na obra serão plenamente satisfeitos. O preguiçoso na Bíblia, ele tem é como se ele estivesse num sono. De uma ilusão. E é interessante que uma coisa que eu posso fazer uma alusão é o espírito de religiosidade. Por muito nós fazermos para Deus, Deus vai fazer para nós. Aí ele colocou, não tem contraponto. Não existe contraponto. Tu imagina Noé, querido, se ele tivesse ficado parado. Tu imagina Josué, se não tivesse marchado. Tu imagina Moisés, se não tivesse atendido ao Senhor mesmo sem saber falar direito. Tu imagina Davi, se não tivesse agido. Imagina Daniel. Tu imagina Jesus tivesse cansado com a cruz nas costas. E quando você é movido pelo Espírito, Paulo e Silas estavam na prisão. Enquanto isso, eles adoravam ao Senhor. Nem amarrados os caras ficavam preguiçosos.
Porque senão o anjo vem e você fica sentado. Tudo isso que nós estamos falando, você vê que Deus está alinhando tudo que o mundo hoje tanto ambiciona, deseja, e foi colocado diante da igreja. Foi conquistado na cruz para mim, para você. Mas você já viu quando você pensa em fazer algo assim poderoso, como você tem resistência? Como você tem oposição, às vezes até na sua mente? Aí entra o engano. Fulano pode ou não? Ah, fulano é assim. Eu escuto muito na minha profissão. Eu não sei, eu acho que as pessoas acham que eu devo ter assim uma droga em casa que eu injeto assim na minha veia e os conhecimentos vêm. Porque tem gente que chegou a afirmar para mim, como é que você consegue saber tanto? Eu falei, lendo o livro, lendo artigo, buscando aula, buscando aprender com outros. Mas é demais, eu falei, demais? Quando você para de aprender, significa que você não consegue nem ver mais os erros que você está cometendo. Queridos, o que o mundo hoje ambiciona pelo coaching, pela PNL, pelo não sei o quê, Deus entregou nas nossas mãos, quando Ele subiu naquela cruz. Quem tem que dar resposta para Deus agora é você, não é Deus que tem que dar uma resposta a você. Fica de pé. Essa noite Deus te desafia de você dar uma resposta para Ele. De você sair do sofá, de você sair da sua rede, de você sair da sua cama, de você sair desse lugar de paralisia, de você sair da frente do celular se for necessário, da frente do computador se for necessário, de você sair da idolatria da tua família, do teu filho, da tua casa, assim por diante, que muitas vezes está tão preocupado com os filhos que você está fazendo dos filhos um nada. E de você marchar na direção daquilo que Deus está estabelecendo para esse tempo. Não para você, mas por causa dele. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Olha que coisa simples. Porque dele, por ele e para. Eu sou por causa dele. Eu faço para ele. E eu tenho porque é dele. Então nessa noite, o Senhor te desafia a você dar um passo de fé, a você ir além, a você sair do lugar da preguiça, da paralisia, do sofisma, do engano. Deus até acha que você é astuto. Ele até aplaudiu. Você viu, o rei começou bem, né, Alain? Ele desenvolveu conhecimento, ele desenvolveu armas, ele desenvolveu tecnologia. Chega uma hora que ele também queria ser sacerdote. Não, cara, você foi chamado para uma coisa específica. Às vezes a gente está querendo tantas coisas, mas a gente não sabe para que verdadeiramente nós fomos. O rei foi chamado para governar e não para ser sacerdote. O único que teve função de governo e sacerdote junto foi Moisés. De Moisés para lá ninguém mais. Moisés descia, governava o povo, subia, entrava na presença de Deus, descia, governava. Mas aí você vai lá em Apocalipse 1:6, diz assim: Ele nos fez reino e sacerdotes por causa do seu Filho, para o Pai. Então seja verdadeiramente um reino de Deus na terra. Seja verdadeiramente um sacerdote que flui sobre esse reino. Na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, onde quer que você esteja.
Mas o que não dá mais é para a gente ficar esperando o apóstolo fazer, a apóstola fazer, o pastor fazer, os meninos fazerem. Se um dia eles não estiverem aqui, quem vai adorar? Não vai ter adoração, porque ninguém sabe tocar, ninguém sabe cantar. Eu não sei, né? Eu não nasci para isso. Já perguntou para Deus? Eu tinha convicção que eu também não seria o que eu sou hoje. Mas sabe como eu me tornei? Por causa de uma coisa só. Que eu fui obedecer o que Deus falou. Não é porque eu me capacitei. É porque eu fui obedecer o que Deus falou. Há um reino para você manifestar na terra. E há um governo para você exercer na terra. Ele lê um texto de Efésios que é terrível. Porque assim, há um fluir de Satanás nos filhos da obediência. Mas a mesma Bíblia diz que há um fluir também que vem do trono da graça de Deus. E aonde esse rio passa, tudo é transformado. Em que você está fluindo nesse tempo? Existem dois fluir. Na desobediência ou no rio que transforma. E que traz vida e que gera vida. O que você tem gerado? O que você tem transformado? O que você tem sido? E cuidado com o espírito de comiseração. Eu não sou nada, eu não fiz nada ainda. Porque você quer fazer coisas tão grandes que você não está honrando aquilo que você tem para fazer agora. Cumpra o que você tem para fazer agora. Deus primeiro te habilita no pouco, depois Ele te coloca no muito. Então honra o pouco que você tem, ser fiel. Faça como Josué, ser fiel. Ata essas palavras no teu coração. Não se desvia dela nem para a direita nem para a esquerda, porque ela te fará prosperar. E eis que estarei contigo todos os dias da tua vida, por onde quer que fores e andares, eu serei contigo. Ser forte e corajoso, não te mandei eu. Então se levanta nessa noite. Se posicione. Se posicione. Pai, em nome de Jesus, traz um posicionamento sobre a tua noiva nesse tempo. Traz um posicionamento sobre os teus pastores nesse tempo. Traz um posicionamento sobre os teus discípulos nesse tempo. Traz um posicionamento sobre este ministério, sobre as nossas vidas, sobre esta casa de oração, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Pai, em nome de Jesus, eu não oro porque eu estou certo, porque eu estou fazendo tudo isso. Eu oro porque eu também preciso de tudo isso. E esse é o tempo, eu tenho entendido. Essa é a hora que o Senhor está chamando. Esse é os dias que o Senhor está fazendo. É isso que o Senhor está falando conosco. E nós precisamos despertar nesse tempo. Que a nossa voz seja uma trombeta nesse tempo, seja um chofar tocando aquilo que o Senhor verdadeiramente está falando e despertando a tua igreja e o teu povo. Nos encoraja nessa noite, Espírito de Deus. Faz um milagre em nós nessa noite. O milagre da reabilitação dos céus, da autoridade do Espírito, do poder da palavra, da alma, Senhor, subjugada ao Espírito, ativada pelo Espírito, dominada pelo Espírito. Pai, em nome de Jesus, todo cansaço físico, todo cansaço mental, todo espírito de enfermidade, sai agora, em nome de Jesus. Que venha dos céus um mosto, que venha do Espírito um toque, que venha dos céus agora uma chama de fogo sobre nós, ativando-nos, restaurando-nos, manifestando o profético de Deus nesse tempo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como o Senhor fez com o rei de 16 anos, pega os jovens e começa a colocar eles agora nos lugares que foram chamados para exercer governo. Pega os velhos e levanta, chacoalha e diz: vocês também darão frutos. Os jovens terão visões, profetizarão. Pai, levanta, Senhor, a tua noiva nesse tempo. Levanta a tua igreja nesse tempo. Tira o coração da tua igreja do mundo e
traz de volta para ti. Traz de volta para ti, Senhor. Traz de volta para ti. Traz de volta para ti. Oh, restaura os sonhos nessa hora. Quantos sonhos Deus sonhou com você e você abandonou, deixou pelo caminho. Vai lá e cata de volta. Quantas palavras Deus te deu. Junta essas palavras, construa um altar e edifica sobre o Senhor. Quantas visões Deus te deu. Quantas visões. Chama dos céus nessa hora. Chama dos céus nessa hora. Chama dos céus sobre a tua vida. Abre a tua boca, fala para Deus: eu quero ser restaurado hoje. Eu quero ser transformado hoje. Eu quero ser edificado hoje. Eu quero ser ativado hoje. Eu quero ser encorajado hoje. Eu quero ser, Senhor. Eu quero ser, porque o Seu Espírito está neste lugar. O Senhor está falando. Falou pelo Teu Filho. Está falando conosco. Fala, Senhor. Seja ousado. Seja ousado. Abra sua boca. Fala com Deus. Você parece uma múmia parado e quieto dentro desse lugar. E o Espírito de Deus clamando por você. Parece um poste ídolo. Deus te deu foi vida. E vida em abundância. Deus te deu foi um Espírito que clama nessa noite. Abba, Pai. Abra a tua boca. A tua alma está lutando com o teu Espírito. Clama ao Senhor. Clama ao Senhor. Clama ao Senhor. Não deixa a tua alma te dominar. Não deixa a tua razão te dominar. Não deixa os teus medos te dominar. O que o Senhor está fazendo nessa noite, o que o Senhor está ativando nessa noite, o que o Senhor está resgatando nessa noite. Se você entendesse, você estava correndo. Se você entendesse, você estava gritando. Se você entendesse, você estava buscando. Abra os teus olhos e os teus ouvidos agora em nome de Jesus. Caia por terra agora toda incredulidade na tua vida. Caia por terra toda frieza espiritual sobre a tua vida. Senhor, é contigo, Pai. É contigo, Senhor. Toma a tua igreja. Pega os teus filhos. Pai, pega os teus filhos nessa noite, Senhor. Tira toda essa frieza espiritual deste lugar, Pai. Tira toda essa frieza espiritual deste lugar, Senhor. Tira toda a frieza, toda a racionalidade, todo contentamento com o estilo que está hoje na vida, Senhor. Arranca. Arranca, Senhor. Que venha uma indignação celestial sobre nós, por termos paralisado a obra do Cordeiro, por termos parado, Senhor, na nossa alma, por termos parado nas nossas dificuldades, nas nossas circunstâncias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Pai, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós. Outra vez eu quero me desesperar. Outra vez eu quero perder o sono. Outra vez queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor
por ti. Eu quero me apaixonar. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Não pare enquanto você não queimar. Fome de ti, nós temos sede, nós temos fome. Fome de ti, nós temos sede, nós temos fome. Fome de ti, eu tenho sede, eu tenho fome. Fome de ti. Cobre-me com teu calor, com seu amor. Revela-te a mim, pois temos sede. Eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede. Eu tenho sede, eu tenho fome. Fome de ti, eu tenho sede, eu tenho fome. Fome de ti, eu tenho sede, eu tenho fome. Fome de ti, quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Aleluia. Aleluia. Pode continuar adorando. O Espírito de Deus está neste lugar, querido. Se você quiser ficar mais um pouco, você fica. Se você quiser ir, você poderá ir. O Senhor te abençoe e te dê uma semana abençoada. Mas eu creio que tem pessoas que precisam jorrar nessa noite. Como se fosse com portas retidas, precisa extravasar. Jesus falou para Nicodemos: quem beber, quem nascer de novo, eu farei dele uma fonte a jorrar. Você não pode ficar contido. Quando você está sentindo que o Espírito está falando, quando você sabe que ele está fluindo dentro de você, você tem que extravasar. Porque quando você extravasa, o Senhor te toma e aí ele começa a produzir um rio de águas vivas sobre a tua vida. Ser com Deus nessa hora. Seus olhos me viram quando em secreto fui criado. Os meus dias contados e escritos em teu livro.
com o sopro divino, puseste vida em mim. Me amaste primeiro, com amor maior do mundo. E como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. E como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Os seus olhos me viram quando em secreto fui criado. Os meus dias contados e escritos em teu livro, com o sopro divino, com o sopro divino, puseste vida em mim. Me amaste primeiro, com amor maior do mundo. E como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. E como são preciosos os teus, amado da minha alma. Senhor, te amo mais que o ouro, prata, mais que a mim, Senhor, te amo mais que o ouro, prata, mais que a mim. E como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. E como são preciosos